eu falava que a nossa igreja era uma igreja sem propósito. A gente só sabia quem Deus queria que a gente alcançasse, como a gente ia alcançar. O que isso ia dar, nós nunca planejamos. Eu nunca vou poder escrever um livro dizendo que a razão pela qual nós nos tornamos o que nos tornamos é porque nós fizemos isso, isso, isso e isso. Não. Resultado numérico, nós nunca planejamos, nós nunca sonhamos. Na minha época, eram mais de 40, 45 plantações já que a chácara estava envolvida. Eu acredito que agora seja muito mais, mas a plantação de igreja está no DNA. Esse desprendimento da chácara, de pensar só na própria estrutura, só no próprio grupo e ver o reino para além das paredes da sede da chácara, dos campos da chácara. Ver o reino atingindo o mundo como um todo, através da plantação. Investir recursos financeiros, de investir tempo na formação de novos líderes e que eles ganhem aí o Brasil e o mundo afora, eu vejo assim, Deus agindo por trás de tudo e pessoas se dispondo a fazer aquilo que Deus quer, né? O Ricardo nos desafiou no sentido de dizer que tal plantar uma igreja luterana aqui na Grande Florianópolis. E iniciamos o processo em 13 de setembro de 2015. E agora 2021, de uma forma bastante forte, estamos nos tornando uma comunidade que planta comunidades, uma igreja que planta igreja. Eu participei da conferência do CTPI em 2009, Novas Igrejas para uma Nova Realidade. O contato com o Ricardo, com a chácara, foi se aprofundando e então em janeiro de 2016 nós demos start ao projeto de plantação de igreja em Franca. Nós batizamos mais de uma centena de pessoas e em todos os batismos uma coisa vem ao meu coração: outras igrejas, outras pessoas estão fazendo isso comigo. O exemplo da Chácara Primavera e o comprometimento da Chácara Primavera na multiplicação de igrejas, mesmo sendo uma igreja jovem, logo no início, ela já teve essa preocupação de reproduzir. Quando alguns pastores de Sorocaba vieram perguntando de alguém para plantar uma igreja na cidade, semelhante à chácara, eles apontaram para mim. E a gente foi para lá e hoje, depois de 12 anos, a gente tem uma belíssima igreja que já tem outras 8 igrejas filhas e a gente louva a Deus por tudo isso. Eu não sei porquê, mas Deus pegou aquele menino que nasceu em Arapongas e eu passei a minha infância, adolescência e juventude na maior cidade da América do Sul, conhecendo a cultura de uma metrópole. Deus levou aquele jovem para um seminário, me deu a oportunidade de, por 2 anos, viajar com Vencedores por Cristo. Deus abriu a oportunidade para eu ir fazer um mestrado. Deus me trouxe para Campinas. Deus colocou a Ana Maria naquele corredor, me convidando para estudar a Bíblia com pessoas. Aquele grupo me surpreendeu, porque eu sempre disse que eu não teria condições. Acho que é um testemunho que cada uma pode dar e deixar registrado que diferença que fez. Não só ouvir a voz de Deus, discernir que é Ele que está falando e obedecer. Não é possível que de um lugarzinho pequeno nasceu o que nós temos hoje, já plantando igrejas em outros lugares. Só pode ser o Espírito Santo de Deus agindo sobre cada um que participa, que participou, que teve acesso, que viveu a vida, que viveu a história. Eu acho que não é mérito de uma pessoa, de uma campanha, de um jeito de fazer apenas. Acho que isso é obra do Evangelho de Cristo. O poder de Deus e o Espírito de Deus está conduzindo. Até hoje ele sempre conduziu, porque nós estamos seguindo o que ele propôs. O dia que nós nos desvencilharmos disso, eu tenho certeza que para de crescer, alguma coisa acontece. Essa história é composta de várias pessoas trabalhando para que a chácara se fortificasse, fundamentasse como igreja. Não existia na nossa mente e no nosso coração nenhuma outra intenção ou pretensão a não ser
ter uma igreja talvez com 150, 180 pessoas, que fosse uma comunidade marcada pela pregação do Evangelho e que as pessoas crescessem na direção da maturidade de Cristo. No entanto, Deus foi nos surpreendendo a cada fase. Para mim, a marca da chácara é formar líderes, preparar pessoas para ir para o campo. Eu creio que a chácara ela não pode perder essa centralidade que ela sempre carregou no Evangelho, do Evangelho. A capacidade de sempre inventar coisas novas, de criar. Nós temos que fazer a nossa igreja uma igreja por de fora, não por de dentro. Tá? E uma coisa que a gente tem que ver é essa possibilidade de sempre gente nova estar chegando, gente que nunca frequentou a igreja. Porque isso dá um ânimo na igreja violento, isso dá um gás violento na igreja. Né? Para mim, a essência disso mesmo é esse evangelho que a chácara procura manter, que mantenha para os próximos aí 20, 30, 40, 50 anos. Até lá eu vou chegar. Essa forma de fazer as coisas para Deus com excelência, com relevância, pensando no contexto, contextualizando a palavra. Sendo muito simples, né? Sendo simples. Eu acho que a simplicidade, sabe? Sentar num banco, abrir uma roda de estudo, de conversa, uma porta de diálogo. A chácara foi o recomeço da minha vida em família. Porque em seguida eu casei, tive de novo uma família, tive de novo um filho. Então é na chácara que eu me sinto realizado. Então hoje eu vejo pessoas aqui frequentando a Chácara Primavera, que chegaram descrentes, chegaram com feridas, chegaram cheias de dúvidas, muitas vezes não entendendo o porquê nasceram, ou o porquê elas sofrem, e hoje elas veem sentido na vida. A participação da igreja, estar aqui dentro, conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, trocar ideias, ser acolhido, tudo isso fez muita diferença para mim. Isso é fantástico para nós, é uma alegria tão grande de ver que tem toda uma história, tem todas fases de vida que foram completadas até chegar nesse momento. Eu pude dividir aqui com a chácara muitos momentos de angústias, de incerteza, a crise no meu casamento, eu perdi 2 irmãos doentes, eu perdi o meu pai, então foram muitas perdas, né? E eu pude dividir isso aqui com a chácara. Aqui eu recorria para ter orientação, para ter apoio. Nossa filha, que hoje tem 23 anos, ela tem paralisia cerebral. Ela tinha 13 anos na época e ela teve um problema muito sério no estômago e no intestino. E ela ficou praticamente uns 40 dias na UTI. Praticamente naquela época, a igreja inteira, isso foi em 2011, a igreja toda orava e mandava e-mail, mensagens pra gente. E foi assim um momento onde de fato a gente pôde sentir a igreja como família. Nesses momentos de grande aflição, a gente vê o que é uma comunidade orando por você e pela sua família. Uma certa tranquilidade que invade sua alma e que você vê dentro do sofrimento o agir de Deus na sua vida. Eu conhecer a Chácara Primavera e eu conhecer a Cristo caminha junto, né? Então eu não consigo imaginar a minha vida distante. Eu acho que o fato de a gente saber que a gente tem aonde recorrer, né? Que a gente tem amigos verdadeiros. E eu conheci pessoas aqui que eu admiro até hoje, sabe? Que são pessoas que, enquanto a gente estava confortável lá no culto, a pessoa estava estacionando os carros debaixo de chuva, pessoas que traziam pronto o chazinho, o cafezinho para servir para os visitantes, pessoas que doaram tempo, esforço e recurso financeiro para que hoje essas pessoas que estão atualmente na chácara tivessem esse grande prédio, esse grande conforto, né? Então, assim, eu sou muito grato porque eu conheci pessoas que me desafiaram a ser melhor. Nosso casamento nasceu e vive porque um dia a gente encontrou o amor de Deus através da chácara e teve todo esse suporte. Qualquer coisa
que aconteça de bom através do nosso ministério familiar tem as digitais da Chácara Primavera. E a chácara ela sempre vai ter um lugar muito especial no nosso coração. A gente aqui multiplica coisas boas e divide, né, a parte pesada. A chácara é muito presente na minha vida, sabe? A chácara passou por diversos problemas e a chácara se mantém, assim, eu acho que com a graça de Deus mesmo. O Senhor há de conduzi-la pelos mares que lhe aprouver. Que o Senhor surpreenda a Chácara Primavera. O que a gente quer ver é o que o Senhor tem para ela. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. Já existe realmente essa possibilidade de um lockdown? Campinas, por exemplo, vai ter toque de recolher. A história da Chácara Primavera é marcada pelo desconforto. Eu recebo um telefonema do prefeito da cidade de Campinas, 3 de março de 2020, dizendo: Ricardo, o secretário da Saúde acabou de assinar um decreto de que as igrejas não vão poder se reunir nesse final de semana e tudo na cidade vai fechar por causa da pandemia. E, de repente, da noite para o dia, nós tivemos que nos deslocar dos encontros presenciais para o encontro digital. Até o ano, estou meio perdido no tempo aqui, mas acho que até o ano retrasado eu fui sonoplasta, aí fui convidado para fazer parte do time de diretores de culto, né? Aí quando eu comecei, de fato, veio a pandemia, né? Nós passamos um ano tendo que assistir às mensagens e participar dos encontros através da imagem transmitida pela internet. Tudo isso foi um tremendo desafio para nós. O momento da pandemia foi um momento que trouxe inúmeros desgastes. Se não bastassem as pessoas que comunicavam para nós o falecimento de um ente querido, de um amigo, ou a internação em estado grave de um ente querido, de um amigo, e essa tensão foi se intensificando ao longo das semanas, dos meses. Foi um período muito difícil. No entanto, Deus foi muito gracioso para com a nossa comunidade, trazendo ela até um porto seguro. Nesse momento, nós estamos caminhando para esse processo de vacinação, de imunização, e nós cremos que dos próximos meses nós vamos poder retomar os nossos encontros públicos, mas a igreja que nós vamos encontrar pós-pandemia não é mais a mesma igreja que nós deixamos antes da pandemia. Primeiro, nós não temos ainda a ideia do quanto nós mudamos, mas nós mudamos. Eu diria que a igreja no mundo pós-Covid é uma igreja que não vai ter à sua frente super-heróis individuais, grandes nomes individuais, grandes pastores. Eu acho que a igreja do mundo pós-Covid é uma igreja marcada por grandes equipes que sabem trabalhar juntas, pastores e presbíteros que aprendem que eles juntos são melhores do que qualquer um deles individualmente. Eu diria, nós precisamos nos preparar para esse novo momento da chácara, que vai ser grandemente caracterizado por uma equipe de pastores e presbíteros rendida ao amor de Deus e comprometida em fazer a vontade dele, mesmo quando isso implique em mudanças. E pessoas não gostam muito de mudanças, mas eles, como líderes, vão ter que aprender a, às vezes, não fazer a vontade das pessoas para fazer aquilo que Deus está mandando eles fazerem como líderes de um rebanho. Bom, a mamãe faleceu agora em janeiro e nós estamos no processo de organizar a casa, nos desfazer das coisas.
E achamos essa carta, é um rascunho de uma carta que ela fez quando a chácara completou 15 anos. Há 15 anos participei do sonho de um pastor de plantar uma igreja em algum bairro de Campinas. E assim nasceu a Chácara Primavera, com mais ou menos 40 pessoas. Hoje temos grande número de pessoas em cada um dos 5 cultos. É uma igreja para todas as idades, desde o berço. Gosto das pregações, das músicas de adoração e louvor, da organização e de todos os pastores. Estou muito feliz de fazer parte dessa igreja reformada.